Bom dia! Então, muito bom estar com vocês mais uma vez, mais um Café com Cristo. E nós estamos hoje, essa semana, nós vamos começar um novo estudo no livro de Provérbios. Então, nós estamos alegres que está participando do nosso Café com Cristo, levando uma mensagem de esperança para esse mundo desesperado e também focando na nossa vida espiritual. E hoje nós vamos começar no livro de Provérbios, então quero convidar a abrir as suas Bíblias em Provérbios capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, e eu quero encorajar a todos para fazer a leitura do livro de Provérbios. Vocês sabem que você pode ler o livro de Provérbios em um mês, apenas lendo um capítulo por dia. Então pode escolher o dia, da data daquele dia e fazer a leitura daquele Provérbios, e durante um mês você consegue ler o livro inteiro. Então nós temos essa prática há muitos anos e tem sido uma bênção para nós. O livro de Provérbios fala sobre sabedoria. E realmente quantos de nós precisamos de sabedoria? Eu sei que eu preciso de sabedoria, é muito importante para a minha vida. Mas hoje nós vamos ler em Provérbios capítulo 1, Provérbios 1, e nós vamos ler apenas versículo 1 a 7, mas na sua leitura pessoal, em particular, você pode ler esse capítulo inteiro e você será muito abençoado com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 1 e versículo 1: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria. Aqui nesse capítulo nós encontramos 3 bases para edificar uma vida de sucesso. E realmente todos nós, sem dúvida, queremos uma vida de sucesso, e nós queremos a mesma vida para os nossos filhos também, para que possam ser bem-sucedidos. A palavra provérbio significa sabedoria ou frases de sabedoria. E quantos de nós precisamos de sabedoria? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto ser-lhe-á dada. Então eu falto sabedoria, então eu posso levantar a minha mão, como eu preciso de sabedoria. Então no livro de Provérbios trata de muitos assuntos da vida cotidiana. Fala sobre casamento, fala sobre a família, fala sobre finanças, honestidade, crescimento espiritual, fidelidade, trabalho, fala sobre a língua, autocontrole, pureza, preguiça. Então, muitos assuntos nós encontramos no livro de Provérbios para aplicar em nossas vidas no dia a dia. Então, Provérbios capítulo 1, nós encontramos 3 bases para construir uma vida de sucesso. E nós encontramos no versículo 7, primeiro base que nós precisamos para edificar uma vida de sucesso. A Bíblia fala sobre o temor do Senhor. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio de conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria, a instrução. Então, viver no temor de Deus. O que significa? Então, viver no temor de Deus significa viver consciente que nós vamos prestar contas a Deus. Então, quer dizer, Deus vê tudo. Então, já ouviu alguém falando, então, aquela pessoa é temente a Deus. Então, quer dizer, aquela pessoa
tem conhecimento que Deus está presente, né? E que nós vamos prestar contas perante Deus. Como Jesus ensinou em Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48, o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque ele sabe que virá as tempestades, ele sabe que virá as provações. E sendo construída sobre a rocha, aquela casa tem mais probabilidade que vai aguentar as tempestades. Então todos nós passamos por tempestades. E o temor do Senhor é uma base, é o princípio, né, de conhecimento, de sabedoria. Então eu acredito que é um assunto muito importante devido a tantas passagens bíblicas que falam sobre o temor do Senhor. E o temor do Senhor é ter um profundo respeito por Deus, né, sabendo que Ele nos vê em todo momento. Ele é o doador da nossa vida e Ele é o justo juiz, capaz de nos julgar em qualquer momento. Mas veja algumas passagens que falam o que o temor do Senhor faz por nós. Então, a Bíblia diz em Salmo 34, versículo 9, que o temor do Senhor nos sustenta. A Bíblia diz: teme ao Senhor vossos, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os que temem no Senhor pode contar com o sustento de Deus, pode contar com o livramento de Deus. Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uma vez eu passei por uma situação na minha vida, eu estava dirigindo uma Kombi, uma perua, e quando um homem passou por um sinal sem diminuir a velocidade, sem parar, então o sinal estava fechado, ele passou com tudo e ele bateu naquela Kombi que eu estava dirigindo, o Kombi tombou, eu fiquei ali dentro daquele Kombi daquela Kombi como se fosse uma abelha dentro de uma lata de Coca-Cola, né? Daí eu fiquei ali rolando, daí aquela Kombi parou sobre as rodas. E quando eu saí daquela Kombi, estava tudo amassado, estava tudo distorcido, e daí o homem fugiu, né? Mas a placa dele, do carro dele, caiu bem do lado daquela Kombi, né? Então eu peguei a placa dele e naquele mesmo dia, né, eu acionei alguns irmãos da igreja que eram policiais e eles pararam na porta dele para conversar com o homem sobre aquele acidente. Mas quando aquele acidente aconteceu, esse versículo entrou na minha mente. Naquele momento, quando eu desci daquela Kombi, chegou os bombeiros, eles perguntaram: onde está o homem que estava dentro da Kombi? Eu falei: sou eu. Não tinha nenhum arranho, nada aconteceu comigo e Deus protegeu. Mas eu lembrei esse versículo naquele momento: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Graças a Deus pelo livramento. Você pode contar com o livramento de Deus quando você teme ao Senhor. Deus abençoe os filhos dos que temem ao Senhor. A Bíblia diz em Salmo 112, louvai ao Senhor, bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. E a sua semente será poderosa na terra, e a geração dos retos será abençoada. Que bênção, né? Nós podemos passar uma bênção para nossos filhos, simplesmente temendo ao Senhor. Deus protege os que temem ao Senhor. Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Deus aumenta a vida dos que temem ao Senhor. Provérbios 10, versículo 27, o temor do Senhor prolonga a vida. Quantos querem levar uma vida longa? Eu levanto a minha mão. Se Jesus não voltar, eu creio que Ele há de vir a qualquer momento. Mas se Jesus não voltar antes, eu quero levar uma vida longa para poder ver os meus filhos, os netos e demais crescendo
e experimentando as bênçãos de Deus. Mas Deus aumenta a vida, Deus dá paz aos que temem ao Senhor. Provérbios 19, versículo 23, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Mas Deus prospera os que temem ao Senhor. É isso que nós estamos falando, né? Edificar uma vida de sucesso. Provérbios 22, 4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, a primeira base para edificar uma vida de sucesso, o temor do Senhor. Segunda base, nós encontramos aqui em versículo 8 e 9, veja comigo. Filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixes o ensinamento de sua mãe, porque serão como diadema gracioso em sua cabeça e colares ao seu pescoço. Então, a segunda base que nós precisamos para edificar uma vida de sucesso é a orientação dos pais. Como diz aqui, nós devemos valorizar, né, a instrução da nossa mãe e do nosso pai, porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça. Interessante, o livro de Provérbios, muitos dos capítulos são instruções de um pai para o seu filho. Vez após vez, Salomão, ele escreve: filho meu, e ele dá as orientações, como que ele recebeu orientação do seu pai, Davi, e da sua mãe, Batseba. Então nós muitas vezes esquecemos, né, que a mãe de Salomão era Batseba, né, e nós comemoramos Dia das Mães, né, esse final da semana, e que bênção, né, que nossas mães são para nossa vida. Mas nunca devemos esquecer que Deus nos deu os pais que nós temos, porque Deus quer usar em nossas vidas para nos moldar e para nos ajudar para edificar uma vida de sucesso. Batseba, ela não teve um bom começo, né? Ela foi uma mãe por acaso, né? Então ela nunca, no momento quando ela engravidou com Davi, ela não esperava aquela gravidez, mas Deus tinha um propósito. E depois ela teve Salomão e Deus tinha um propósito. E como que ela teve uma influência boa na vida de Salomão. Então, mãe, não esquece, pode ser que não teve um começo certo, você pode ser uma bênção, uma boa influência na vida do seu filho, quando ensina a viver no temor do Senhor. Os pais devem assumir o devido papel no lar. Então, a Bíblia fala sobre as responsabilidades de cada um no lar. Deus dá autoridade aos pais no treinamento, Ele dá responsabilidade aos pais no treinamento dos filhos também. Mas também Ele dá capacidade, né? Então Ele nos capacita. A Bíblia diz: educa a criança no caminho que se deve andar, e quando se envelhecer, não desviará dele. Então a criança precisa ser conhecida, compreendida e instruída no caminho do Senhor. Uma passagem que eu gosto muito é sobre Abraão, o pai da fé. E a Bíblia diz que quando Deus olhou para Abraão, ele disse as seguintes palavras: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas e a ser todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Então Deus sabia que Abraão ia instruir e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Por isso ele confiou a ele a semente santa que iria chegar para ser a semente de Israel e do Messias, porque ele sabia que ele ia instruir os seus filhos no caminho certo. Nós pais temos essa responsabilidade. Mas no último lugar, veja o versículo 10 até o versículo 19. Terceiro base
para edificar uma vida de sucesso é a escolha de boas influências. Veja o versículo 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. É importante entender que temos certas influências que vão ser uma bênção ou uma maldição na vida dos nossos filhos e da nossa família. Vamos escolher boas influências para abençoar as nossas famílias. Deus quer lhe dar uma vida de sucesso. E aqui nós temos a receita em Provérbios capítulo 1. Que Deus abençoe vocês e que você continue lendo o livro de Provérbios e que seja abençoado com suas instruções e seus ensinamentos. Tenha um bom dia. Tiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor quando o mar calmo estiver. Preciso do Senhor.